Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse dia 12 de novembro de 2020, 32ª semana do Tempo Comum. Estamos terminando, o período do Tempo Comum, terminando o ano litúrgico também e entrando no período do Advento. Para o mês de novembro, temos como intenção as intenções de oração fixas, pelo menos as inspiradas, são para os fiéis defuntos, que para este mês inteiro de novembro foi prorrogado as indulgências parciais e plenárias relacionadas às almas do purgatório e fiéis defuntos. É só você verificar no Vatican News, mas excepcionalmente nesse ano 2020 devido à Covid-19. Porque geralmente as indulgências plenárias acontecem do dia 1º ao 8 de novembro, o que não foi o caso, tá? Então, o que acontece, né? Verifique lá no Vatican News o órgão do Vaticano responsável pela determinação das indulgências elaborou para o mês de novembro agora, que vai até dia 30. Existem algumas situações para pessoas do grupo de risco, para as pessoas que não podem participar da missa, porque a própria prefeitura não liberou, né? Aqui na Arquidiocese foi liberado, mas de forma restritiva. Não pode entrar crianças e não pode entrar os mais velhinhos ou do grupo de risco, por exemplo. Outro tema de oração proposto pelo Papa é sobre o bom uso da inteligência artificial no nosso dia a dia. Por favor, verifique no site Rede Mundial de Oração do Papa. Estamos também em novembro, tenho visto que tem ganhado força, mas ainda nem tanto, que é o sentido do novembro azul. Estranhamente, nós verificamos que existe uma cultura do cuidado hospitalar e da saúde com relação à mulher, por isso o outubro rosa, que é sempre debatido. Mas o câncer de próstata, que é o motivo do novembro azul, ele atinge bastante, principalmente no Brasil, muitos homens brasileiros, numa faixa etária geralmente do grupo de risco, e é preciso tomar cuidado e fazer os devidos check-ups. Logicamente, mas assim como é a mamografia, só que não é tão ruim assim, São exames difíceis, mas o exame de próstata eu entendo que é difícil, mas não deixe de fazer, tá bom? E mantenha a higiene em dia, caro irmão. Outra coisa, estamos entrando já no dia 15 de novembro, dia da proclamação da República, cai no domingo e que vai ser o dia da gente fazer as nossas escolhas para a prefeitura e vereadores. Por favor, tenha consciência do seu voto. Não anule o voto, não deixe em branco, não deixe de ir. É do grupo de risco, não pode ir, tá com Covid, tudo bem, isso até o TRE já explicou, tá? Mas se você tem condições, você não é do grupo de risco, você está forçando uma viagem, não. Vá votar, porque alguém vai votar por você, tá? É a mesma coisa que aconteceu com as eleições norte-americanas. Lá não é obrigatório e o peso do voto individual não tem tanto peso, mas neste ano os americanos se sentiram todos convocados a participarem das eleições, porque senão você cede o teu voto para outro, Se é facultativo, se é obrigatório, o fato de você não ir, deixar em branco ou anular o voto é uma permissão, você está dando permissão para que outra pessoa vote por você. Eu me arrependo muito de muitas eleições que eu votei na legenda para vereador, para deputado, não é legal. Você escolha alguém mesmo que ele não entre lá, tá? Outro detalhe, não anule o seu voto, também me arrependo muito. Porque é outra pessoa que vai pôr lá. Não adianta lavar as mãos como se fosse Pilatos, já suja as mãos, nem que você confesse depois. Mas assim, pelo menos você não foi conivente, de forma política com uma pessoa que tem algum problema mental. Porque não tem como engolir um presidente da República que chama a gente de maricas, mas falar bem a verdade é aquela coisa, Chama a gente de maricas porque tem medo de ter, se vai ter tinha a ver lá com a vacina. Diz que, povo de maricas, não chamou o povo de brasileiro tudo de maricas. Maricas é ele que não resolve o lance do Amapá lá, que está no escuro,
povo passando fome, estragou tudo. O mundo do Amapá parou porque um transformador, uma porcaria de um transformador estourou. Será que o governo federal não dá para mandar um avião Hércules lá para resolver a parada? Só porque o negócio é terceirizado? Quer dizer que aí ele não é maricas. Então veja bem que tipo de político você tem colocado. Eu tenho falado sempre, eu não votei no Bolsonaro, mas infelizmente ele é meu presidente por mais 2 anos. Fazer o quê? Né? Então reze por ele, mas é isso aí. Então veja como é que seu prefeito se comportou nessas eleições durante a pandemia de Covid-19, porque teve gente ignorante, teve gente que fez alguma coisa. Teve gente que até acordou no meio da pandemia. Eu digo por experiência aqui, entendeu? Teve gente que estava meio morto e de repente resolveu acordar na pandemia. Que ótimo, né? Que bom. Ótimo mesmo, porque significa que a pessoa resolveu na crise. É excelente. Tá? Então vote lá. Não esqueça de levar título de eleitor. Aí eu não sei se você tem um e-título, tal. Leve o teu documento com foto, junto com o título do eleitor, que é sem foto. Leve uma caneta, vá de máscara e leve o seu álcool em gel preferencialmente. A caneta é bom você levar, caneta azul, tá? Leva a caneta azul porque vai ter lá, mas eles estão pedindo para levar caneta. E não se preocupa, não vai ter biometria, tá? Não vai ter o dedão lá. Você só vai mostrar o documento, assinar a folha lá do caderno lá, faz lá a urna eletrônica, tchau e bênção. Das 7 às 10, preferencialmente, pessoas do grupo de risco, porque as pessoas têm que votar até os 70 anos. A não ser que você cuide também de pessoas de idade, aí você tem que ir cedo. Então vá cedo. Não deixe para ir 5 horas da tarde, tá bom? Todos os informes ditos, esse é o pitaco do dia. Tá certo? Bom, então estamos no mês de novembro e também vai ter a Semana Mundial dos Pobres, né? Se não me engano, acho que é esse domingo que o Papa Francisco está fazendo esse mover. Então, por conta disso, vamos iniciar rezando uma oração que tem indulgência parcial. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, socorrei os pobres, ajudai os fracos, rogai pelo povo, auxiliai o clero, intercedei por todas as mulheres. Sintam todos a vossa ajuda, todos que celebram a vossa memória. Amém. Lembrando, né, que é possível dedicar todas as indulgências relacionadas às orações para as almas do purgatório, tá bom? Então essa eu dedico para as almas do purgatório. Quem acompanha, antes de iniciar a liturgia, eu falei que o pitaco acabou, mas eu tenho que fazer um comentário a respeito do Papa Francisco. Quem acompanha o Papa Francisco pelo Instagram, observou que ele fez uma postagem nesta quarta-feira, em que ele fala que parece que alguém andou puxando a orelha dele, que ele está falando muito das orações. Sim, por um lado, num mundo secularizado em que já passamos da Revolução Industrial em todas as suas fases e estamos entrando na Revolução Tecnológica, agora não é Revolução Industrial, RI, agora é Revolução T, né? Revolução Tecnológica. E a tecnologia envolve inteligência artificial, não é qualquer tecnologia, é tecnologia avançada mesmo. Como vivemos numa sociedade assim, o ato de fazer as coisas, ser mais caridoso, levar alimento aos pobres, visitar os encarcerados e papapá, sabe aquela coisa de ação, tem mais valor do que a oração. Mas eu vou recordar você, caro irmão, cara irmã, tá? Eu não conheço um santo que está nos altares declarados, e mais os santos anônimos, que não rezavam com tanto afinco que não chegou lá, de tanto que rezou. Então, tá, eu acho até chato que vão lá criticar o Papa porque ele está falando, estimulando o povo a rezar. Primeiro reza, depois a gente tem a moção do fazer. Porque o ato de rezar é um ato de amor, é um ato caritativo para muitas pessoas. Então não desiste. Se você tem esse pensamento, é a mesma coisa que você falar que nem o povo. Eu não entendo. Tem um povo da igreja que fala assim, eu não entendo por que tem tanta gente, a mesma pessoa vai lá para se confessar. Como se a pessoa que está falando fosse a mais santa de todas. Ela é a própria Nossa Senhora, é a top dos santos, né? Já nasceu virgem, imaculado, né? E tá só criticando os outros que estão confessando. Se você é esse tipo de gente, como eu já toquei, eu sugiro o seguinte. Primeiro, cala a boca. Cala a boca, não fala isso.
Se você começar a denegrir a pessoa que está indo fazer o sacramento da confissão, primeiro, você está denegrindo a integridade dela. Porque você está colocando um ponto negativo na vida dela. E segundo, uma pessoa que faz esse comentário não reza o terço muito bem de joelhos. Então, e nem faz a confissão, no máximo faz uma confissão mal e porcamente falando, cala a tua boca. Certo? Esse é o tipo de comentário ridículo. Então eu aposto que a pessoa que falou que orar é uma coisa desnecessária é gente de cunho ridículo. Pode ser cardeal, pode ser padre, pode ser o escambau. É uma pessoa sem fé e eu não sei o que está fazendo lá, a não ser um instrumento do capeta. Com toda sinceridade e perdão da palavra. Certo? Porque graças a Deus os padres que eu acompanho, a grande maioria pelo menos reza um terço por dia. Nem que seja na live, nem que seja falando que reza em particular e fazendo missa todo dia. Entendeu? Então isso é muita coisa. Isso é denegrir. O padre não é administrador de empresa. Porque se começa a ser administrador de empresa da própria paróquia, me desculpa. Então eu acho que estamos falando de outra coisa. Né? Deve ser algum problema de teologia, direcionamento teológico, deve ser algum problema. Porque eu não conheço nenhum santo que não orasse e não sentisse a moção do próprio Espírito Santo, da própria alma, de querer rezar. O ato de rezar é lógico que tem um ato particular nosso. Mesmo que a gente esteja com dor, não esteja disposto, ou faça que nem Santa Teresa d'Ávila, vou contar tijolinho em honra do Senhor Jesus, tá ótimo, é uma forma de oração. Porque também não adianta você dar alimento para pastoral se você só der para se mostrar para os outros. Ou se você nem consagrar aquele alimento para o Senhor Jesus Cristo, para o Senhor Jesus Cristo dos pobres. Não tem validade. Desculpa. Você está fazendo filantropia. Entendeu? O que eu ando percebendo no planeta, no mundo secularizado, até o povo que é satanista consagra tudo para o capeta. E por que a gente que é católico não consagra tudo para Jesus e Nossa Senhora? Me diz. Tudo. Quando é tudo. Ou você acha que essas marcas muito hiper antigas, assim, não vou citar, mas tem um refrigerante que vicia todo mundo da cor preta? Você acha que ali no coração, aquilo lá é consagrado, meu filho? Entendeu? É consagrado por coisa ruim. Tem gente que consagra até no ódio, na raiva, na vingança, na morte, né? E por que a gente dá uma de Adão, cai na lábia da dona Eva, não se consagra no dia, pisa na bola, e aí Deus vai perguntar, mas o que aconteceu com vocês? Aí vem aquela desculpa esfarrapada, um esfregando na cara do outro, porque ela me deu o fruto proibido, eu comi e tal, por que não se consagrou a Deus naquele dia? Eu sou do Senhor Todo-Poderoso. Vai lá e cai na lábia da Eva, e a Eva burrona fez um ciricutico, né? Ela traiu Adão com a serpente. Entendeu? Porque o conhecimento também é um ato sedutor. Por isso que eu tenho, sabe, eu tô meio bolada em fazer o canal de história. Tem hora que dá vontade, tem hora que não me dá, sabe? Porque é muito conhecimento. O conhecimento realmente gera, ele abre um pouco a nossa visão. Por outro lado, eu não sei se isso vai ser bom ou ruim. Porque o canal principal é justo esse aqui. Esse é o meu canal principal. Então, mas você tá cheio de coisa. Pois é, mas... Meu filho, mas o caminho da santidade é estreito e a porta é pequenininha. Porque o caminho pro inferno, ele é largo e tem cheio milhões de possibilities. Inúmeras vantagens pro capeta, né? Pra mim, não. Parece que sim, mas não é. Tá? Muito bem. Pronto, falei. Vou defender o Papa sim. O senhor está falando muito sobre oração. Gente, vivemos num tempo que a pessoa não reza. Eu mesmo não rezo tanto quanto eu gostaria, quanto eu deveria e quanto eu desejaria. Vou falar bem a verdade, sabe? E ainda vem um povo ficar metendo o dedo, dando uma de querer dar lição pro Papa Francisco. Esses dias me veio no feed de notícias aqui do Google, notícias, só que eu perdi, eu deveria ter guardado o link. Uma entrevista muito importante. Não é aquela que fala que foi retirado aquele lance lá dos homossexuais, né? Não tem nada a ver, é uma outra coisa, em que o Papa Francisco diz que ele está muito solitário. Ele está sozinho, ele se sente muito sozinho, ele não sente apoio de muitas pessoas ali dentro.
porque logicamente ele tem uma postura severa, né? Ele tem uma postura, tem que ser uma postura rígida, e muitas pessoas não estão entendendo essa postura. Então ele se sente muito sozinho, mas ele entende que muitas pessoas rezam por ele. Então eu li esse artigo, essa reportagem, é uma reportagem super séria, não é do Vatican News, é de um outro órgão de notícias, e eu me senti muito tocada, porque realmente as coisas que ele tem falado, ele tem feito, é para deixar ele sozinho mesmo. Né? E ainda vem gente tacar pedra no Papa. Herege, né? Bando de herege. Não é de Lutero, diz que é católico, mas ataca o Papa Francisco. Ai, que beleza, né? Como se fosse tudo santo, né? Tá bom. Uhum. Tá, vai nessa. Muito bem. Nesse dia 12, a cor é vermelha, tá? Porque nós vamos lembrar de São Josafá, mártir. Os padres vão acabar falando na homilia, tá? Vamos lá. Primeira leitura está a Filémon. Tá estranho aqui. Leitura da carta de São Paulo a Filémon. Não sei se o capítulo é 7 ou se é o versículo 7 a 20. Acho que é porque é uma carta, então é do versículo 7 a 20. Caríssimo, grande alegria e consolo tive por causa de tua caridade. Os corações dos santos foram reanimados por ti, irmão. Por este motivo, se bem que tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor do meu filho que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Antes ele era inútil para ti, agora ele é valioso para ti e para mim. Eu o estou mandando de volta para ti, ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre, já não como escravo, mas muito mais do que isso como irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais o for para ti, tanto como pessoa humana quanto como irmão no Senhor. Assim, se está em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se alguma coisa te prejudicou, se alguma coisa te deve, põe em minha conta. Eu, Paulo, de meu punho escrevo, eu pagarei para não dizer que tu mesmo me deves a própria vida. Sim, irmão, deixa que eu te explore no Senhor. Conforta em Cristo o meu coração. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 145 com o refrão Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. Quem ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, teu Deus reinará para sempre por todos os séculos. Feliz quem se apoia no Deus de Jacó. O evangelho de hoje está em Lucas 17, versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, não podereis vir. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Recordando que o evangelho deste domingo foi Mateus 25, versículos de 1 a 13, sobre as noivas previdentes e imprevidentes. Tá? E do domingo passado, o dia 1º, o dia de Todos os Santos, foi Mateus 5, versículos de 1 a 12. Gente, eu vou me despedindo por aqui, desejo a todos uma ótima quinta-feira de adoração, tá? Já estamos chegando no período de Natal, o povo vai entrar em crise. Eu, falar bem a verdade, particularmente, eu nunca celebrei o Natal como todo mundo celebra, do tipo, vou comprar enfeite de Natal, do Papai Noel vermelho, de bolinha, pisca-pisca. Nunca tive, tá? Eu tenho trauma disso, inclusive.
Então, presente também a gente cortou tudo. Porque houve umas situações e a gente resolveu nem dar mais presente. Então, a gente está conformado. O Natal do Senhor sempre é mantido, né? Então, o respeito, a devoção, o sentido do nosso Salvador está chegando, essa memória do Advento, sim. Então, eu estou falando para as pessoas que fazem as duas festas, ou confundem as duas coisas, né? Pelo que andei percebendo, ouvindo ruídos, tem gente já entrando em ansiedade, desespero, para não dizer depressão, porque estão percebendo que não vai ter a festa do lombinho, do porquinho, do pernil, do peru assado, né? Não vai ter a reunião, não vai ter aquela discussão se é para ver, se é para ver, ou se é para comer, ou se é para ver. Que mais? A discussão do arroz à grega, se vai ter uva passa no arroz ou não. Não vai ter. E se você fizer, corre o risco de encarar o ano de 2021 com coronavírus. E ainda já perdendo gente da família. Desculpa estar falando assim, mas é a realidade, tá? Nesse último dia das mães e dos pais, quantos que não morreram porque resolveram se aglomerar de tanta saudade? Ótimo, se aglomeraram. Aí o pessoal o quê? Morreu, perdeu metade da família. Quando não os mais velhos, né? Então, gente, por quê? Porque eu ouvi ruídos. Ah, como é que vai ficar o presente? Porque está desempregado. Não vai receber 13º porque teve redução na carga horária de trabalho. Lógico, vai receber apenas o que trabalhou. E ainda agradeça a Deus que está trabalhando, né, gente? Sabe? Então tem coisas que a gente precisa se conformar. Eu vou dizer, não é fácil, tá? Não é fácil, porque eu tô vendo o povo aqui em casa. A realidade, eu não sei se é porque eu já tô tão calejada, que eu já tô tão fácil de renunciar às coisas. Tipo, eu já tô conformada a ponto de, tá bom, não deu certo, tá bom, tá bom, tá bom. A pessoa não quer falar com você, tá bom, não quer falar, tá no direito dela. Tá. Só que para algumas pessoas isso não tá sendo muito bem palatável, né? Não tá uma coisa muito digerível. Porque a pessoa, mas como que ela mudou? Como é que essa pessoa mudou? E fica 2 meses falando a mesma coisa. Porque a pessoa mudou, porque a pessoa mudou, porque a pessoa mudou comigo, porque não sei o quê, porque não fala comigo, porque isso, porque aquilo. Aí os pacová do meu ouvido fica desse tamanho, lógico que eu perco a minha paciência, né? Por quê? Porque a pessoa acha que todas as outras são máquina. Que ela não mudou. Todo mundo muda, gente. A gente muda de fisionomia, fica velho, fica encurvado, todo mundo muda. Só que só o fato de acontecer uma situação, sei lá, se chateou com a gente, eu não entendi também porque que a pessoa não quis falar com a gente, um outro parente aí. E aí teve uma pessoa que ficou sensível aqui em casa. Isso é um exemplo claro. Entendeu? Aí não adianta explicar. Aí eu falei, faz o seguinte, não liga mais pra ela. Ela não quer mais ouvir sua voz. Fazer o quê? Deixa ela. Todo mundo tá ficando meio enlouquecido, né? Por conta do coronavírus, por conta do isolamento, por conta de home office, por conta de mudança no Natal, por conta de Black Friday, entendeu? Então, assim, primeira coisa, eu acho que é um momento reflexivo para a gente entender o seguinte. Primeira coisa, já que estamos nessa pandemia mental, porque agora a pandemia é mental, né? Faça uma análise de vida. Você precisa montar a árvore de Natal só para agradar os outros? Ou você está agradando a você? Ou se isso tem sentido para o Senhor Jesus? Eu estou falando pros católicos. Tá? Se você é daqueles que cultua o Papai Noel vermelho, aí é problema desse povo, entendeu? Eu não estou falando para esse povo, estou falando para o católico. É sempre voltar para Jesus. Primeiro, não é aniversário de Jesus. Segundo, não vai dar para comprar presente e você não vai receber presente. Então oferte um presente para Jesus, geralmente uma caridade. Não precisa ser no Natal, você faça no correr do Natal, porque vai ter as oitavas de Natal, que a gente vai falar Feliz Natal por 8 dias. Ainda vai ter o batismo do Senhor. Tem janeiro, metade de janeiro inteiro para resolver isso. E tem o ano inteiro, 2021, se a gente continuar vivo, falar a verdade, né? Outra coisa, agradeça que você está vivo. E viva. Se você chegou até aqui e vai conseguir chegar até o Natal vivíssima da vida, se você não levou tiro, não foi atropelada porque estava de bicicleta, você não foi assaltada, não levou tiro na cara, sabe? Você fugiu de várias situações, saiu de um relacionamento que tinha um cara que tinha tendência de feminicídio. Agradeça a Deus. Coronavírus veio para apimentar a coisa. Outra situação, compreenda que as outras pessoas estão sacudas.
Então respeite o limite delas. Não vá chegando falando abobrinha. Porque, olha, eu acredito que para algumas famílias no planeta, esse momento de isolamento vai ser a bênção. Vai ter gente soltando fogos por dentro. Porque eu vou dizer, tem gente que é que nem eu, só que não tem como escapar. Tem que fazer a ceia, receber todos aqueles parentes do marido, isso eu já ouvi, hein? É caso testemunho. A mulher diz que passa mal toda vez que tem que ver os parentes do marido. Por quê? É humilhação na casa dela. Vai ser ótimo para essa senhora. Acho que tem 2 anos que eu vi esse testemunho na rádio. Eu sempre lembro dela. Eu falei assim, acho que essa hora a senhora deve estar louquinha de feliz. Eu não vou precisar fazer ceia. Aí o marido entra o quê? Em depressão, porque queria receber todo mundo. Só para mostrar que ele tá podendo. Gente, respeita o seu cônjuge, respeita seus filhos, respeita outras pessoas da tua família que não querem ver alguns parentes que são desagradáveis. A gente não é obrigado a ouvir porcaria dentro da nossa própria casa. Agora, a gente ir lá na casa e falar porcaria é outra situação irresponsável, né? Mas infelizmente isso acontece. O outro bebe, começa a falar que aí xinga todo mundo, vira uma briga e sai facão mesmo. Então, agora, em compensação tem gente que vai passar o Natal sozinho e ainda tem recursos para comprar uma boa ceia, para comer, mas a pessoa vai estar sozinha. Entendeu? Quantos que já não passavam sozinhos? E lembrando que esse período agora, do final de novembro, mas a coisa piora da metade de dezembro para o começo de janeiro, é o nível alto de suicídios. Se o povo já se matava achando que o mundo não tinha sentido, imagina agora, no meio da pandemia. E não esqueça, a Europa está na segunda onda, né? Então não adianta viajar. Certo? Então vamos se conformar e, infelizmente, vamos fazer uma reflexão filosófica a respeito da gente mesmo. Tá bom? Falei um monte, né? Nem precisava. Mas eu sempre toco nesse ponto porque, infelizmente, os casos de suicídio são muito altos no período de dezembro. E outra coisa, consagre o seu Natal sempre para a Sagrada Família. É uma dica, né? Se você quiser fazer, faça. Eu sempre faço, mesmo que eu passe por uns perrengues, tá bom? Gente, agradeço muito por você ter me acompanhado, agradeço por todos os inscritos do meu canal, muito obrigada, tá? Que a Sagrada Família nos proteja nesse momento difícil, né? Durante essa semana ainda, a gente já está na metade da semana. O Sagrado Coração de Jesus esteja nos acalentando neste momento, tá bom? Um abraço a todos. Paz e bem.